Pizza, a moda do chefe, Fernando Meirelles, hoje conosco. Oi, Tudo bom, Fê? tudo Seja bom? muito bem-vindo. Feliz Prazer estar aqui, recebê-lo. Feliz começando, ano novo. Começando 2016. Fantástico. E começamos bem, viu, Fê? Amei a proposta hoje, a sugestão, turminha, da massa de pizza. E aí a gente pode, além da pizza tradicional, né, na forma tradicional que a gente conhece, você brincou aqui com outras receitinhas usando a mesma base da massa. Justamente, e imaginando, entendendo um pouco da cabeça das crianças que gostam dessa coisa versátil. Isso é super legal, porque massinha é uma coisa que atrai. E essa é uma receita super fácil, que foi justamente eu produzir para essa época do ano. Para as crianças mesmo. As crianças mesmo, porque é uma massa super simples, que ao mesmo tempo ela me fornece um monte de modelagens diferentes, né? Então isso é legal. Por exemplo, aqui, para você ter ideia, eu fiz a mini pizza com tomate e hortelã, que é uma combinação fantástica, que é o que eu vou mostrar aqui na hora de fazer um teste. Essa é uma esfirra de ricota. E essa massa, o que é? É uma mini pizza que sobrou a massa. Eu falei, eu faço as mini pizzas e congelo. Boa. Então eu também posso ter congelada. Aqui é uma focaccia. Ai, que delícia também. Essa tá até na forma ainda. Justamente. Ai, que dureza, vou ter que experimentar tudo isso hoje, Fê. E aqui o enroladinho tradicional, que a gente já conhece, tal, que é super gostoso também. E essa variação de recheio, você pode criar um monte de coisa. E essa massa, além desses aqui, eu consigo ainda criar mais um monte de modelagens diferentes. E gostei da dica de você fazer meio a meio, né? Na receita ele usa metade foi farinha essa. de trigo integral, metade a farinha branca. E quando a gente consegue fazer, né, esse meio a meio, os nutricionistas já ficam super felizes. Eles já ficam felizes, porque já equilibra. Deixa a receita super rica, mais rica, né? Como montar a nossa massa? Então, olha, aqui é super simples, é para criançada mesmo. Como é que eu faço em casa? Em casa eu não tenho balança, então fala assim, mas chefe, eu não tenho balança, como é que faz? Então o que eu fiz? Eu peguei 1 quilo de farinha e medi quantas xícaras me dão. E descobri que me dão 10 xícaras. Então 5 xícaras é meio quilo. Perfeito. Então já uso esse. Eu preciso de 350 ml de água. Então o que eu faço? Medi também aqui. Descobri que 2 xícaras dessa me dá justamente 350 ml de água. E 20 ml de azeite eu uso uma colher de sopa. Perfeito. Então para criançada não tem erro. Aqui eu já fiz a separação. Então o que eu faço? Olha, eu estou usando o fermento em pó. Tá? Porque ele conserva mais tempo, dura, porque se eu deixar o fresco na geladeira, ele estraga. Dependendo do tempo que ele fica, ele vai estragar. Então, para não ter risco de perder, esse aqui dura bastante tempo, eu prefiro usar esse. Cada saquinho desse equivale a 30 gramas do fermento biológico fresco. Tá? Então, na verdade, eu uso um saquinho desse para meio quilo de farinha, que é essa mistura, esse mix de farinha. Tá? Okay. Aqui, ó, então, a primeira coisa que eu faço é misturar tudo que é seco. Então, são 500 gramas de farinha, dividimos 250 gramas da farinha integral, 250 gramas da farinha branca. A dica que eu posso dar dessa receita é o seguinte, por exemplo, eu quero fazer uma massa de pizza mais fina, mais crocante, não tão fofinha. Eu diminuo um pouco a água. Tá. Se eu tirar 50 ml da água, eu já vou ter uma massa mais crocante, que vai ficar mais fina. Entendeu? Então, o que diferencia, às vezes, o processo dessa massa é a quantidade de água que eu ponho. Tá. Quanto mais água, mais grossa, mais macia. Mais macia, justamente. Se eu diminuir 50 ml de água, vai ficar uma massa mais fininha, portanto, mais crocante. Justamente, tá? Então, aqui, olha, eu vou misturar o fermento e as 2 farinhas. Nesse momento, eu não posso misturar o açúcar nem o meu sal ainda. Porque se eu misturar o açúcar e o sal, eu vou atrapalhar o desenvolvimento da minha massa, entendeu? Aqui, o que eu fiz? 350 ml em cada, isso aqui vai estar no micro-ondas, eu esquentei 45 segundos. Tá? 45 segundos. Na água morna. A água morna. É importantíssimo que a água esteja morna, tá? Então aqui o que eu faço? Eu jogo a minha água, jogo o meu fio de azeite. 350 ml de água, 20 ml do azeite. O sal e o açúcar. Pitadinha, né? De sal e açúcar. Aqui, acabou. E o pacotinho de fermento que a gente já tinha colocado. Já tinha colocado. Então aqui eu vou mexer. Você vai perceber que ela praticamente já vai ficar num ponto ideal.
talvez no máximo que possa acontecer em função das diferenças nas farinhas, nas qualidades, é que talvez na hora de mexer eu perceba que eu tenho que pôr um pouquinho mais de farinha para mexer na mão, não grudar, entendeu? Mas aqui, ó, ela já automaticamente já vai dando ponto. Tá vendo? E o interessante é que apesar de ser uma massa à base de farinha integral, ela não fica pesada, entendeu? Ela, por ser 50-50, ela fica super leve. E as crianças gostam, porque as crianças gostam dessa coisa da massa mais leve, né? E criança gosta, né? De esfirra, pizza, um enroladinho. E as esfirras é um barato, porque você vê, a criança põe ela para modelar, e eu faço mini pizzas ainda, aquelas coquetel, tamanho coquetel, ficam perfeitas também. Olha, você tá vendo? Nem gruda na mão. Não grudou. Olha, gente, o modelo tá ali. Essa por quê? A quantidade de água é ideal. Tem que deixar descansando? Então, ela descansou meia hora, ó. Ai, olha como é importantíssimo que ela descanse meia hora. E depois que ela descansou meia hora, eu não preciso me preocupar em mexer com ela, posso mexer à vontade, entendeu? Então, por quê? Eu vou abrir ela no rolo para fazer as pizzas. Para fazer as esfirras, eu também abro ela no rolo. Então, entendeu? Essa nossa já está descansada. Ó, já está descansada, eu vou cortar metade aqui. Vou pegar. Aqui eu já deixei, ó, um pouco de farinha. E aqui eu vou abrir, olha como é fácil. É nessas horas que as crianças adoram. Versátil. Super! E é muito fácil, muito tranquilo de trabalhar com ela. E uma maneira também da gente entreter as crianças, né? Justamente. Às vezes a mãe tá lá precisando de um help. E agora, todo mundo pra o interessante dessa, além da massa, é essa combinação que é clássica e poucas pessoas conhecem, que é de tomate com hortelã. Geralmente usa a folhinha, né? De manjericão. E justamente, aí é para dar uma variada. Como hortelã também agrada as crianças, é uma forma de você fazer elas terem paladar, experimentar coisas diferentes, né? Já ir acostumando. Olha, em casa eu tenho uma forminha que é minha, que eu falo, é a minha forminha, porque você fala assim, na cozinha profissional, você tem molde, você tem tudo. Em casa você não tem. Então, improvisar, ó. E você vê, essa rebarba que sobra, eu posso amassar de novo e abrir de novo. E faz. Não tem problema, entendeu? Os ciclos. Então vamos fazer o seguinte, eu quero fazer as minhas mini pizzas. Eu aqui não pus, mas se a pessoa quiser em casa colocar um molhinho vermelho aqui, ela pode pôr, tá? E aqui eu venho com o meu queijinho e ponho o meu tomatinho. Agora, o que eu faço? Por exemplo, aqui é para fazer a mini pizza. Se eu quisesse fazer com a mesma massa a esfirra, eu faria só com a dobra diferente, né? Que a esfirra ela só tem essa questão da dobra diferente, que ela é assim e assim. Ó. Então, posso fazer pizza, esfirra. Vamos fazer mais uma esfirra? Vamos. Só pra pegar aqui é o seguinte, se eu quisesse fazer tipo esfirra e não pizza, eu faria isso na massa. Por que isso? A hora que eu faço isso, eu crio essa bordinha aqui. Aí eu venho com o meu recheio e ponho aqui, ó. A hora que eu fizer, por ter feito isso, vai criar essa bordinha na pizza, entendeu? E a esfirra, o jeito fácil de fazer a esfirra é assim, ó. Deixa eu pôr um pouquinho de farinha aqui. E aí a esfirra você pode criar recheios diferentes. Não precisa ser a tradicional com carne, olha. Aqui eu pego, fecho um bico. Você vê que a massa é boa, que ela já gruda, tá? E fecha assim. Então, olha, a quantidade... E aí você vai criando, porque você pode, por exemplo, tem uma que eu já fiz também, com mini hambúrguer. Que delícia! Sabe? Fiz os mini hamburguinhos, aí coloquei e depois fechei com a massa os mini hambúrgueres. E aqui a gente tem, então, mussarela ralada, tomatinho picado e folhinha de hortelã. Recheio e folhinha super de hortelã. Simples. Eu sugeri também o recheio de abobrinha, porque é uma delícia. É você só fatiar a abobrinha bem fininha e dar uma grelhada numa frigideirinha de teflon.
Feito isso, a tempera com azeite, alecrim já era. Aí é só pôr em cima da mussarela. Então também fica muito bom. Quanto tempo de forno, mais ou menos? Olha, se for um forno, por exemplo, a focaccia, ela fica de 25 minutos a 30 minutos. A pizza aberta, ela fica aí uns 15, 20 minutos, dependendo do forno. Essa massa, ela vai muito bem também em fogão a lenha. Em forno a lenha, aliás. Legal. Então a pessoa tem o forno a lenha, pode fazer essa massa tranquilamente, que não tem problema. E aí o que? Ela está aqui crescendo, se, chefe, passou de meia hora, não tem problema. Você pode ficar fazendo as massas e abrindo e deixando ela crescendo lá e vai abrindo, não tem problema nenhum. Perfeito. Tá? Ai, quero experimentar. Olha, você vê como pra é gente, super simples, né? É super tranquilo. E é um prato que as crianças realmente gostam. Delícia. Por exemplo, a focaccia, quando eu quero fazer especificamente para criança, eu uso presunto, queijo, entendeu? Tomate picadinho. Esse aqui eu fiz com ricota e ervas finas. Amei. Massa Super rápida. simples, rápida, não tem trabalho nenhum. E como ela fica fofinha. Não fica massa pesada. Não fica, né? Essa que é a intenção. Geralmente o pessoal tem medo de usar a farinha integral. Justamente. Fui deixar a receita pesada. Gente, meio a meio, sempre, não tem erro. Delícia. Essa você pôs um pouquinho até do sal grosso em cima, né? Pus. Isso eu fiz bem a tradicional. Agora você vê a esfirrinha, fica uma graça, né? Você pode fazer ela de tamanho pequenininhos, pode fazer ela maior. Aí conforme você... E pra fechar, modelar é fácil, né? É super tranquilo. Se quiser, eu dou mais um exemplo aqui. O que vamos fazer? Vamos. Esse enroladinho você faz tipo rocambole? Então, o enroladinho eu faço assim, quer ver? Eu abro, tá bonito também. eu faço uma minhoquinha com ele primeiro, tá? Então, pro enroladinho, primeiro faz um minhocão. Na verdade. Aí... Minhoquinha você foi modesta, um minhocão. Fê. Verdade, olha. Abriu. Tá? Aí eu ponho aqui no meio. Aí você faz, eu por exemplo faço com um recheio de linguiça, eu refogo, desmancho a linguiça, refogo, coloco bastante tomate, cebolinha e depois eu vou enrolando assim, ó. Tá? E tem uma faquinha aqui, deixa eu pegar acho que aqui, tá aqui dentro. Facinho também, ó lá. E daí vai pro forno. Vai pro forno. Sempre lembrando que no fundo da assadeira você só joga farinha de trigo, tá? Arrasou. Ai, deu mais uma. Obrigada, Fê. Nosso tempo acabou, mas olha, aproveitamos bem, hein? Tempo de hoje. Um super retorno, né? Legal. Sugestão para as crianças fazerem em casa junto com os pais. Gente, excelente dica. É uma receitinha que a gente pode comer sem culpa, tem essa divisão, né? Esse equilíbrio entre as farinhas. E é algo muito fácil e gostoso de preparar. Só reunir todo mundo em casa. Isso Obrigada, aqui eu preparei Fê, em 1 hora. 1 hora? Tudo isso? Tudo isso em 1 hora. Bora reunir todo mundo na sua casa. Aproveite. Com certeza. Obrigada, Fê. Obrigado, Fê. Tchau. Tchau.